Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de cidadania e civismo na companhia de Elisângela, nossa intérprete, fazendo com que a aula seja mais inclusiva. Vamos lá? Vem comigo, vamos discutir sobre retórica e oratória, algumas dicas para que você construa o seu discurso, construa a sua oratória. Quais os objetivos da aula de hoje? Trago aqui para vocês, apropriar-se de técnicas para falar bem em público com desenvoltura. Lembrem-se, estudantes, que falar bem em público, desenvolver uma oratória, desenvolver uma retórica é um conjunto de técnicas que requer treino. Então você começa a treinar e você vai aprimorando a sua arte de falar bem em público. Trago aqui para vocês, relembrando aí um pouquinho para que serve a oratória, Aqui, aquele espaço em Londres chamado Speaker Corner, o recanto, o canto do orador, onde as pessoas se reúnem em Londres para fazer a sua oratória, para fazer o seu discurso, apresentar as suas ideias. Então, para que serve uma oratória? Para garantir a você uma boa apresentação, uma excelente receptividade naquilo que você se propõe a apresentar, na questão do teu trabalho, da sua vida profissional, do seu trabalho escolar, da sua vida pessoal, quando você resolve, então, expor as suas ideias. Lembre-se, do que a gente tem trabalhado com relação à oratória. O objetivo dela qual é? Você entreter, você informar, você motivar as pessoas, você convencer as pessoas sobre aquilo que você está apresentando, pautado numa boa comunicação, na documentação, em uma linguagem não violenta, na afetividade e na cooperação. Então são requisitos aí que a gente vem trabalhando ao longo da nossa disciplina para que você tenha dicas de oratória, para que você consiga escrever o seu discurso da forma mais adequada, conhecendo o seu público. Lembrando você, a oratória não é algo dos dias de hoje, ela remonta aí desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, pela Roma, e ela é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver e passar bem, fazer a nossa mensagem chegar até o receptor de uma forma que ele entenda a nossa mensagem. Pessoal, na aula de hoje, então, eu convido você a aprender algumas técnicas de oratória, para que você utilize no seu discurso, utilize na sua oratória, utilize na sua retórica. A apresentação do trabalho escolar, por exemplo, lembra que nós criamos essa situação de que você tem um trabalho escolar para apresentar, um projeto escolar para apresentar e que você precisa convencer, motivar as pessoas sobre o teu trabalho, você precisa informar de forma adequada as pessoas sobre o teu trabalho, para uma excelente comunicação oral, muito comum na faculdade, a apresentação de painéis e comunicação oral, muito comum no nosso cotidiano escolar, e outras atividades que aí envolvam essa arte de falar bem em público. Não é uma arte só para políticos, só para professores, só para palestrantes ou apresentadores, É uma habilidade que eu posso desenvolver, que você pode desenvolver, que todos nós podemos desenvolver, a arte de falar bem em público. Trago aqui para vocês técnicas, então, da oratória. A primeira técnica que eu apresento para vocês é o mapa mental. Eu acredito, inclusive, que vocês conheçam essa técnica, porque ela é muito comum no nosso cotidiano escolar em fazer mapas mentais para as nossas disciplinas, lembrar os conceitos, lembrar o que for trabalhado. Então a técnica do mapa mental, ela visa principalmente organizar o raciocínio, organizar aquilo que vai ser dito, que vai ser falado, que vai ser transmitido. Em geral, para que a gente trabalhe com a técnica do mapa mental, a primeira coisa que você precisa fazer é dividir o assunto e separar, identificar qual é a parte mais importante do seu discurso, a parte mais importante da sua oratória. Pegando como exemplo aquele projeto de educação ambiental que você vai apresentar para a sala, que você vai apresentar para a escola, qual é a parte mais importante desse projeto? Então o mapa mental, e aqui eu trago uma imagem, um exemplo de um mapa mental, você coloca então qual é o assunto do mapa mental aqui no meio e qual é o caminho que você vai percorrer para apresentar o teu projeto, destacando o assunto principal, destacando a motivação.
Lembre-se que você precisa informar, convencer, motivar as pessoas que escutam o seu discurso. Então você prepara esse discurso, você faz um caminho por esse discurso e utiliza a técnica do mapa mental para organizar o seu discurso. Bem tranquilo, né? Primeira técnica, técnica do mapa mental. Aí, em seguida, você deve definir uma palavra-chave. Então, esse caminho que você vai seguir no seu discurso, ele deve ter as palavras-chave, né? Para cada uma dessas partes do mapa mental. Então, você vai caminhando aí no seu discurso, nessas partes que você separou, e você lembra da palavra-chave e você retoma o assunto que é importante que você elenque na tua parte do discurso, ligando uma imagem. Palavra-chave e imagem são maneiras que a gente tem de se familiarizar e de organizar com tópicos as questões e os conceitos que nós vamos trabalhar. Muito provavelmente você já faz isso de uma forma não esquematizada, né? Quando a gente vai estudar, revisar um conteúdo, a gente já faz esse percurso com imagens, com palavras-chave. Traga essa informação, sintetize, elabore o teu mapa mental com essas informações e faça a sequência do teu mapa mental para apresentar o teu discurso, para apresentar a sua oratória. Sabendo, portanto, que é uma oratória, será mais fácil compreender essa técnica. E você, é claro, já está dominando aí as técnicas da oratória, né? A importância que é de falar bem em público. A segunda técnica que eu trago para vocês, dar ênfase naquilo que é muito importante no teu discurso, né? Quando o assunto é o que significa oratória e suas técnicas, enfatizar partes importantes do seu discurso eleva as chances de que as pessoas se inspirem nele. Então veja, né? Qual é a primeira técnica do mapa mental? Enfatizei para vocês que a primeira técnica da oratória, vamos lá, é o mapa mental. A segunda técnica da oratória, qual é? É você dar ênfase naquilo que você está propondo a trabalhar com as pessoas, nos tópicos mais importantes. Vai lembrando da palavra-chave, vai lembrando das imagens e fala, olha, essa parte é importante para que eu dê um ênfase e as pessoas então se apropriem desse conteúdo, entendam a mensagem que eu estou passando dentro desse meu discurso, dentro dessa minha oratória. Para enfatizar uma parte específica, há vários métodos que a gente pode utilizar. Lembre que você tem que imprimir emoção e imprimir sentimento no teu discurso, né? Convencendo as pessoas, informando, motivando, entretendo as pessoas para o seu discurso. Um desses métodos é a capacidade de saber como aplicar o silêncio. Aquelas pausas prepositais no teu discurso. Você deu ênfase, eu falei ali para vocês, e você faz uma pausa preposital para que as pessoas que estão acompanhando o teu discurso, elas recebam essa informação, elas se apropriem dessa informação. Então vamos lá. Primeira técnica, mapa mental. A segunda técnica, dar ênfase. E quando a gente faz a técnica do dar ênfase, a gente utiliza as pausas prepositais, a gente utiliza o silêncio, que leva as pessoas que estão ouvindo o nosso discurso a refletir sobre aquilo que foi dito e se apropriar da informação. Manter um período de silêncio antes ou depois de uma parte importante é uma forma de dar destaque para aquilo que está sendo dito. Outra forma interessante de você fazer essa ênfase é você mudar o tom de voz, você fazer uma gradação da tua voz, né? Quando você vai falar a ênfase, né? Dar ênfase, você aumenta a tua voz e faz com que as pessoas que estão ouvindo percebam que essa parte do teu discurso é uma parte importante para que a gente possa trabalhar. Tranquilo? Pessoal, então aqui, dando sequência na nossa aula, o storytelling, essa expressão inglesa do storytelling, né? Quando se trata da oratória, então a gente tem aí o storytelling, é uma das técnicas mais importantes para se tornar um comunicador, né? Traduzido do inglês, storytelling quer dizer
contar histórias. Você vai, então, descrever essa sua história. E, em resumo, essa é a definição da técnica. Quem está no discurso, quem está fazendo uma oratória, ele está contando uma história. Trago aqui uma imagem para vocês, né, de uma pessoa contando a história aí a duas crianças. A contação de histórias é algo presente na história da humanidade, em vários momentos da história, em destaque, por exemplo, para os contadores africanos de história chamados griots, responsável por transmitir a cultura africana. Então nós temos a primeira técnica, que é o mapa mental. Você então vai criar esse caminho, você vai então destacar as partes que você precisa dar ênfase no teu discurso, na tua oratória, e você tem a storytelling aqui, né? Então saber contar boas histórias quer dizer, na prática, saber criar histórias consistentes, trazer um embasamento para o teu discurso e interessante para transmitir os conteúdos que se pretende transmitir. Então você precisa criar essas técnicas de história, como a gente tem trabalhado, cria o seu mapa mental, cria então, dê ênfase aos trechos mais importantes do seu discurso, treine o seu discurso em casa para que você apresente esse discurso, né, contando essa história, trazendo essa informação, trazendo essas questões que precisam ser debatidas no seu discurso, precisam ser apropriadas por aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo que você está se propondo a dizer. Ao saber o que significa oratória, você terá a capacidade de contar boas histórias, né? E vai mudar para melhor a forma como que você interage com os demais. Ao propor trabalhar um tema, ao apresentar um tema na sua vida escolar, na sua vida profissional, siga esses passos que a gente tem trabalhado aqui para que você obtenha êxito na sua oratória, êxito no teu discurso, êxito naquilo que você se propõe a fazer. Então aí algumas dicas, né? Tenha um amplo vocabulário. Lembre-se que conhecer o público da sua oratória é muito importante, a quem você vai dirigir o seu discurso e trazer muitas vezes palavras adequadas, termos adequados que configure o teu discurso para aquele público para o qual você está fazendo o seu discurso. Eu vou fazer uma apresentação para os meus professores, para os meus colegas de sala, você foi convidado a fazer uma apresentação na Assembleia Legislativa do Paraná, então assim, qual é o vocabulário que você vai utilizar? Tenha um vocabulário amplo, domine as palavras. Poxa, apareceu um estrangeirismo, uma palavra em inglês, como que essa palavra é pronunciada? Então é interessante que a gente conheça o nosso discurso, conheça as palavras, conheça esse caminho que a gente vai fazer no discurso. Amplie o seu vocabulário, deixe o seu vocabulário mais acessível para as pessoas que vão ouvir você. Tenha uma boa qualidade de voz. Falar no tom certo, falar na pausa adequada, né? Você ter a tonalidade de voz correta, né? Para que não saia uma voz tão alta, para que não saia uma voz tão baixa. Isso é importante, essa gradação da voz. Você imprimir as emoções quando você se propõe no teu discurso, né? Lembre-se que uma das habilidades que você tem que ter na oratória é você motivar as pessoas, é você convencer as pessoas. Então aí ter uma boa qualidade de voz. Faça exercícios para a sua voz, né? Cuide da sua voz quando você for fazer um discurso. Isso aí é um conselho importante que a gente tem para cuidar da voz, né? É necessário nos nossos dias a dia. Movimentação e gestos. Lembre-se que o corpo fala. Comporte-se adequadamente. Se acontecer algo de forma imprevisível que não estava no seu roteiro, haja naturalmente. É comum, às vezes, a gente assistir algumas apresentações de trabalho, inclusive no ambiente escolar, em que as pessoas não têm uma postura para apresentar o trabalho, né? Então, tenha cuidado com a tua postura, tenha cuidado com a maneira, né, com que você vai se comportar. Isso, por exemplo, acontece muito em trabalhos apresentados em equipe. De repente não é o teu momento da oratória, não é o teu momento de discurso e você tem uma postura inadequada ali na presença de quem está ouvindo, né? Então mantenha essa postura. Aconteceu algum problema, né? Não funcionou um equipamento, teve algum problema na apresentação,
haja naturalmente, né? Esses problemas, eles porventura podem acontecer, não atrapalhe a sua apresentação, não precisa ficar nervoso, conduza esse processo procurando uma resolução para o seu problema. É importante a gente sempre ter, quem utiliza a apresentação de vídeo, a apresentação de áudio, quem traz imagem, ter sempre ali essa apresentação salva em outra mídia, né? Deu problema na primeira mídia, não conseguiu abrir, a gente consegue aí recuperar, ter uma segunda opção para fazer a apresentação do nosso trabalho. Isso é muito importante. Técnicas de memorização. Estude antes a sua apresentação, gente. Veja o que vai ser apresentado. Se você utiliza uma imagem, se tem ali aquela palavra que você tem que dar ênfase, retome o mapa mental. Uma apresentação em que só fica lendo os slides, ela se torna muito cansativa, né? Cansativo para quem apresenta e principalmente cansativo para quem assiste a nossa apresentação, em que a pessoa que está comunicando, apresentando, né, fazendo a sua oratória, ela fica presa somente nessa questão dos slides, acaba ficando muito monótono. E também perca a timidez. Né? Algumas pessoas são tímidas para falar em público, vamos fazer exercícios de timidez, vamos perdendo essa timidez ao longo dos nossos treinos, dos nossos testes. Né? Precisa fazer um discurso? Grave o seu discurso, grave você fazendo o seu discurso, né? Apresente para o teu colega de sala, apresente para a tua família, treine o seu discurso antes, se sinta seguro com aquilo que você vai falar e aos poucos a gente vai perdendo essa timidez. Afinal de contas, falar bem em público é uma necessidade nos dias de hoje. Então, a gente dando sequência aqui, a arte da oratória, digo para vocês, ela envolve todo o seu ser. Né? Ela vai muito além de só você proferir o seu discurso. É um alinhamento dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. A gente faz uma boa oratória, a gente faz um bom discurso quando a gente tem uma relação muito próxima com o tema que a gente está apresentando, que a gente está falando, que a gente se propõe a trabalhar. Ele se torna uma paixão para a gente, né? Você tem essa relação, você se apropria, você gosta do tema, então você passa a apresentá-lo de uma forma aí mais dinâmica, mais convincente para as pessoas. A oratória requer disciplina, teoria e prática, obviamente, né? Ninguém aprende a técnica da oratória de um dia para o outro, né? A gente vai produzindo discursos, a gente vai treinando, né? A gente vai aprendendo com essas práticas, com essas dicas, com essas técnicas que a gente vem apresentando para vocês. Assim, você vai ter à disposição uma série de ferramentas que vão te auxiliar em um bom discurso, em preparar a sua apresentação. E nós estamos trabalhando aí ao longo, né, dos nossos encontros, essas técnicas, essas dicas, a importância da oratória para o dia a dia. Então eu trago aqui uma atividade para a gente pensar um pouquinho, vou ler o enunciado da atividade para vocês. Qual das alternativas abaixo apresenta uma técnica da oratória? Tem aqui as alternativas, vamos pensar juntos e vamos corrigir juntos esse exercício.
Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade. Acredito que vocês não tiveram dificuldades em resolver a nossa atividade. Então aqui, ó, qual das alternativas abaixo apresenta uma técnica de oratória? Elaborar um mapa mental com um percurso a ser feito, falar de improviso, descobrir o tema da sua oratória um pouco antes de você falar rápido, né? Você usar aí uma dinâmica de fala mais rápida, ou utilizar os estrangeirismos na sua fala. Então, como resposta correta, a importância de se fazer um mapa mental, destacando as palavras importantes, o caminho que você vai percorrer nesse mapa mental. Lembre-se de dar ênfase nas partes importantes do seu discurso e criar uma storytelling, esse caminho, essa história que você vai percorrer para fazer a sua apresentação, para fazer o seu discurso. São dicas que eu tenho certeza que vão contribuir para o desenvolvimento da tua habilidade em oratória, em retórica, em desenvolver a arte de falar bem em público. Na aula de hoje, portanto, a gente aprendeu que é essencial treinar a fala e desenvolver essa capacidade de discurso em público. Não é uma habilidade só de professores, apresentadores, palestrantes ou políticos. É uma habilidade que qualquer pessoa pode dominá-la e é importante que você domine essa habilidade do falar bem em público, do se expressar bem, de convencer, informar, motivar e entreter as pessoas que estão te ouvindo, que se propuseram a escutar a sua fala. Nós aprendemos algumas técnicas básicas, Criar um mapa mental, dar ênfase nas palavras, ter palavras-chave e imagens que faz com que a gente siga um roteiro do nosso estudo. Cria-se aí, então, um resumo desse roteiro, desse estudo, desse discurso, para que você apresente para o seu público. E aqui, pessoal, trago uma sugestão de vídeo para vocês, Essa daqui é um discurso que o Steve Jobs, a gente já comentou sobre ele, um dos oradores aí que nós tivemos no século XX, vendia os seus produtos de uma forma bem interessante, e ele participa de um discurso de formatura nos Estados Unidos. Deixo o link aqui do vídeo, acessem o vídeo, vejam, como o Steve Jobs faz o seu discurso, profere, ele tem um mapa mental, ele dá ênfase em algumas palavras, ele cria esse contato visual, ele informa, convence, entretém, motiva e emotiva as pessoas que estão ali para ouvi-los. Agradeço a presença de vocês nessa aula, agradeço a Elisângela, nossa intérprete, fazendo esse trabalho inclusivo maravilhoso aqui. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.